Tenha a alegria de viver. Encontrar a felicidade nos momentos difíceis da vida é um desafio que muitas pessoas enfrentam. Porém, é importante entender que a felicidade não é uma emoção constante e permanente, mas sim um estado de espírito que pode ser cultivado através de diferentes práticas e perspectivas. Desenvolver a habilidade de ser feliz é algo que exige tempo, esforço e comprometimento. Mas é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada ao longo da vida. E é sobre isso que iremos falar hoje. E juntos vamos refletir sobre algumas atitudes que podemos ter para desenvolvermos a alegria de viver e resgatarmos aquele brilho no olhar que costumávamos ter. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são as nossas doses diárias de autocuidado, autoconhecimento e sabedoria. Aproveite ao máximo esses próximos minutos e deixe a sua mente deslizar por dentro das ideias que vamos explorar. Estamos em constante mudança, crescimento e aprendizado. Então, vamos nos permitir aprender mais um pouco hoje. Deixe o seu like nesse vídeo, pois assim você nos ajuda a manter esses vídeos diariamente e ainda faz com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Uma das chaves para encontrar a felicidade nos momentos difíceis, e que inclusive nós falamos bastante a respeito aqui no canal, é a prática da gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a mudar a perspectiva e a encontrar alegria mesmo em circunstâncias difíceis. Mesmo quando as coisas parecem ruins, sempre há algo para agradecer. Pode ser algo tão simples como o ar que você respira, a água que você bebe ou a comida que você come. Focar em coisas positivas em meio às adversidades pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade e melhorar o seu bem-estar emocional. Existem diversas maneiras de praticar a gratidão e é importante encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de vida. Algumas pessoas preferem manter um diário de gratidão, escrevendo regularmente sobre as coisas pelas quais são gratas. Outras preferem incorporar práticas de gratidão em sua rotina diária, como tomar alguns minutos todas as manhãs para refletir sobre as coisas boas em sua vida. Independentemente do método escolhido, o importante é fazer da gratidão um hábito regular em sua vida. Outra prática importante para desenvolver a habilidade de ser feliz é o cultivo da resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças e superar os desafios. Desenvolver a resiliência significa aprender com os erros, ser perseverante e manter uma atitude positiva, mesmo diante dos desafios. Para cultivar a resiliência, é importante ser flexível e adaptável. Isso significa estar disposto a mudar de direção quando necessário e ser aberto a novas ideias e perspectivas. Além disso, é importante lembrar-se de que os desafios fazem parte da vida e que eles podem ser superados com determinação e persistência. É preciso ter em mente que não importa o quão difícil a situação possa parecer, sempre haverá uma maneira de superá-la. Manter uma atitude positiva também é fundamental para desenvolver a resiliência. Isso não significa ignorar ou minimizar os desafios que você está enfrentando, mas sim manter o foco nas soluções em vez dos problemas.
É importante lembrar-se de que as dificuldades são temporárias e que elas podem ser superadas com o tempo. Para muitas pessoas, a alegria de viver está ligada a momentos de felicidade, como uma festa de aniversário, uma viagem com amigos ou um momento especial com a família. No entanto, a alegria de viver não se limita a esses momentos. Ela também pode ser encontrada nas pequenas coisas do dia a dia, como o sorriso de um estranho na rua, um elogio recebido no trabalho, de forma repentina ou até em um bom livro. A alegria de viver está intimamente ligada ao bem-estar emocional e físico. Quando estamos felizes e contentes com a vida, nosso corpo e mente respondem positivamente, produzindo sensações de bem-estar e conforto. A alegria de viver pode ser uma poderosa ferramenta para combater o estresse, a ansiedade e a depressão, ajudando a manter um estado de equilíbrio emocional. Para muitas pessoas, a alegria de viver está associada à sensação de liberdade e independência. Ela está presente em momentos de aventura, como fazer uma trilha na montanha ou saltar de paraquedas. A sensação de estar vivo e livre é algo que pode ser muito prazeroso e gratificante, trazendo uma sensação de realização e satisfação pessoal. Além disso, a alegria também pode ser encontrada no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Quando nos permitimos aprender coisas novas, experimentar novas atividades e explorar novas possibilidades, podemos encontrar um grande prazer na jornada em si. O processo de crescimento pessoal pode ser uma fonte constante de alegria e realização, que nos ajuda a nos tornar pessoas mais completas e satisfeitas com a vida. Por isso, aproveite o seu processo. Se permita experimentar a alegria de viver, a gratidão repentina que sentimos todas as vezes que percebemos o quão maravilhoso é o simples fato de estarmos aqui, vivos, respirando e existindo. É importante lembrar que buscar a felicidade não significa ignorar ou evitar os desafios e as dificuldades da vida. Em vez disso, trata-se de enfrentá-los de forma positiva e construtiva, aprendendo com eles e buscando crescer como pessoa. É importante desenvolver a habilidade de lidar com os desafios de forma construtiva, sem permitir que eles virem a nossa vida de cabeça para baixo. Assuma o controle da sua vida. Firme os seus passos e comece hoje mesmo a praticar a alegria como um novo estilo de vida. Tem algumas situações em nossa vida que nos deixam entristecidos. E quando passamos por elas, nós temos que juntar todas as nossas forças para podermos vencê-las, levantar e recomeçar. Porém, é mais fácil se levantar quando nós entendemos o que nos derrubou. Mas quando nós nem temos noção do porquê estarmos derrubados, nós temos mais dificuldade em nos reerguer. E de vez em quando, sem um grande motivo aparente, algo em nós adormece, algo em nós esfria, e aquela chama que há dentro da gente se apaga. Hoje eu quero conversar sobre isso com você, e juntos vamos tentar descobrir uma maneira de lidarmos com esse desânimo repentino que nos atinge de uma forma brutal, que atualmente está sendo mais conhecido como um fenômeno chamado burnout. E eu nem sei se é assim que se pronuncia. A tradução literal de burnout seria a junção de duas palavras, burn e out, ou seja, queimar e fora. E seria algo parecido com ser consumido pelo fogo de fora.
O burnout é um fenômeno que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o burnout é definido como um sentimento de exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho no trabalho. Ele pode ser causado por diversos fatores, como pressão no ambiente de trabalho, estresse e carga excessiva de trabalho. Embora seja um problema sério, o burnout pode ser prevenido e tratado de maneira adequada. Existem algumas maneiras de lidarmos com esse fenômeno e eu vou listar algumas delas aqui. Estabeleça limites claros para o trabalho. Uma das principais causas do burnout, que eu acabei de ver aqui, que se pronuncia burnout, é o excesso de trabalho e a falta de tempo para descansar e se cuidar. Para evitar isso, é importante estabelecer limites claros para o trabalho, definindo horários e dias de folga e não trabalhando além desses limites. É importante lembrar que o trabalho não deve ser a única prioridade na vida e que o autocuidado é fundamental para manter a saúde mental e física. Priorize o autocuidado. O autocuidado é fundamental para prevenir o burnout. Fazer atividades que reduzem o estresse, como ler um livro da sua preferência, passar tempo com pessoas que você ama e fazer exercícios físicos pode ajudar a aliviar a tensão e manter a mente saudável. Além disso, é importante ter uma alimentação saudável e dormir bem para manter o corpo em bom estado. Aprenda a dizer não. Muitas vezes, a pressão no ambiente de trabalho ou até mesmo o relacionamento conjugal ou familiar podem fazer com que as pessoas assumam mais responsabilidades do que são capazes de lidar. Para evitar o burnout, é importante aprender a dizer não e recusar tarefas ou responsabilidades que excedam sua capacidade. Isso pode ser difícil no início, mas é fundamental para manter o equilíbrio entre o que você pode fazer pelos outros e aquilo que você precisa fazer para si mesmo. Você pode continuar a ser uma pessoa prestativa, atenciosa e que faz diferença na vida das pessoas, mas não existe possibilidade de você viver apenas em função dos outros. E mais cedo ou mais tarde, isso vai te sobrecarregar de forma intensa. Procure ajuda profissional. Se sentir que não consegue lidar com o burnout sozinho, é importante buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Um psicólogo ou um terapeuta pode ajudar a identificar as causas do burnout e fornecer estratégias para lidar com ele. É importante lembrar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e de cuidado consigo mesmo. Planeje o tempo. Fazer uma lista de tarefas e priorizar as mais importantes pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse relacionados ao trabalho e às demandas do dia a dia. Trabalhar de forma organizada e planejada também pode ajudar a manter o foco e evitar distrações, que podem aumentar a carga de trabalho e o tempo de execução das nossas tarefas diárias. Além disso, é importante planejar o tempo de descanso e lazer, para que o trabalho e as obrigações não tomem todo o tempo livre. É importante entender o que é o burnout, para reconhecer os seus sintomas e prevenir a sua ocorrência. Como eu falei anteriormente, o burnout é um sentimento de exaustão emocional, despersonalização e diminuição do desempenho no trabalho, em nossa personalidade e em nossas tarefas diárias. Esses sintomas podem se manifestar de diferentes formas, como cansaço constante,
irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, entre outros sintomas. E reconhecer esses sintomas pode ajudar a fazer com que você haja antes que o problema se torne mais grave. O burnout é um fenômeno que tem afetado cada vez mais pessoas em todo o mundo. No entanto, ele pode ser prevenido e tratado de maneira adequada. Cuide da sua saúde mental e física e não deixe que o trabalho e as tarefas que você precisa executar no seu dia a dia afetem a sua qualidade de vida. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu espero que você consiga se sentir mais tranquilo a partir de hoje e que não fique preso no cansaço constante causado pelo burnout. A luz que brilhava dentro de você e que fazia você se sentir vivo, feliz e cheio de energia vai voltar a brilhar. Tem dias em que nós só queremos chegar logo em casa, tirar os nossos sapatos, nos desconectar do nosso celular um pouco, respirar fundo e curtir um pouco do silêncio, não é mesmo? Mas tem dias em que nos sentimos solitários e às vezes até mesmo desesperados, quando percebemos que ao nosso redor não tem ninguém falando, seja presencialmente ou através de algum vídeo. Nesses dias, nós imediatamente evitamos o silêncio, evitamos a calmaria e procuramos uma forma de nos distrair e de não nos sentirmos mais sozinhos. Porém, nem sempre conseguimos isso, e alguns dias nós apenas nos sentimos sós. Solitude e solidão são dois conceitos frequentemente confundidos. Enquanto solitude se refere à busca por um estado de introspecção, tranquilidade e paz interior, solidão é o sentimento de estar isolado e sem companhia. Solitude é, portanto, um estado de espírito que nos leva a valorizar a nossa própria companhia, a apreciar momentos de silêncio e reflexão e a nos reconectar com nós mesmos. Já a solidão é um estado de angústia, tristeza e desconexão emocional. Precisamos identificar em qual desses dois estados nós estamos quando nos encontramos em um momento a sós. Porém, mais do que apenas identificar, precisamos entender que existe a possibilidade de transformarmos um momento que inicialmente poderia ser solitário em um momento de solitude, um momento de pura apreciação da nossa própria companhia. E isso só é possível quando praticamos o autoconhecimento. Praticar o autoconhecimento é fundamental para alcançar a solitude, pois somente assim podemos aprender a nos compreender melhor, identificar nossas emoções e pensamentos e aceitar quem somos. Isso significa que a prática da solitude está diretamente ligada à capacidade de lidar com as nossas próprias emoções, sem a necessidade de depender constantemente da companhia dos outros. Aprender a conviver com nós mesmos exige coragem, paciência e disciplina. Afinal, somente quando estamos em contato com a nossa própria essência é que podemos realmente encontrar a paz interior e a felicidade. No entanto, nos dias de hoje, aprender a praticar a solitude pode ser um verdadeiro desafio. Vivemos em uma sociedade que valoriza a conexão constante, a comunicação instantânea e a busca por novas experiências. Estamos sempre conectados a dispositivos eletrônicos que nos mantêm informados e entretidos, e muitas vezes nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Além disso, estamos cercados de estímulos externos que nos distraem
do silêncio existencial que está presente em nossa vida. A televisão, as redes sociais, a música e as outras formas de entretenimento podem ser uma fuga para evitar o confronto com os nossos próprios pensamentos e emoções. Por isso, aprender a praticar a solitude nos dias de hoje requer um esforço ainda maior. É preciso aprender a desligar-se das distrações externas e a encontrar momentos de silêncio e reflexão em meio ao caos da vida moderna. É necessário cultivar a paciência e a disciplina para que a prática da solitude se torne um hábito. E esse é um caminho importante para alcançar a paz interior, a tranquilidade e a felicidade. Através do autoconhecimento, podemos aprender a apreciar a nossa própria companhia e a lidar melhor com as nossas emoções. Porém, nos tempos atuais, aprender a praticar e a viver a solitude tem se tornado algo extremamente difícil, por causa da constante distração que recebemos através desses estímulos externos. Momentos que deveriam ou que poderiam ser apenas de introspecção, de reflexão e silêncio, são interrompidos pelas notificações dos nossos celulares. E nós vamos nos enchendo de mais e mais conteúdo. Entenda uma coisa. Sua mente, às vezes, já está lotada de informações, de datas, de horários, de lembranças dolorosas e tudo mais. E talvez o que você precisa é de um pouco de silêncio para lidar com aquilo que já está na sua cabeça, ao invés de enchê-la com mais coisas. Praticar a solitude é difícil, por isso é importante cultivar a disciplina e a paciência, para que possamos aprender a conviver com nós mesmos e a encontrar esses momentos de introspecção e reflexão que são tão necessários para todos nós. A prática da solitude nos permite encontrar um sentido mais profundo em nossas vidas e nos ajuda a desenvolver a compaixão e a empatia pelos outros. E por fim, é importante ressaltar que a solitude não significa rejeitar as relações interpessoais, mas sim valorizá-las de maneira diferente. Quando aprendemos a conviver com nós mesmos, desenvolvemos a habilidade de estabelecer relações mais saudáveis e autênticas, baseadas em uma conexão mais profunda e verdadeira. Quem consegue apreciar a própria companhia não terá problemas ou dificuldades em apreciar a companhia do outro. Portanto, praticar a solitude é uma habilidade que vale a pena desenvolver, já que nos ajuda a encontrar um equilíbrio emocional e a descobrir a nossa verdadeira essência. Apesar dos desafios enfrentados nos tempos atuais, é possível sim pararmos e refletirmos, mesmo em meio ao caos da vida moderna. Basta ter a coragem e a disciplina necessárias para seguir em frente. Você também pode contar com ajuda externa, com livros que te façam refletir sobre isso, com podcasts que abordem temas que te levem a uma reflexão interna, ou aqui nesse canal, onde nós postamos reflexões diárias com o intuito de te conduzir a um autoconhecimento e a uma melhoria na sua saúde mental. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível.
A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor, ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física. Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso, pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas
e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Se você ouviu essa reflexão até aqui, escreva nos comentários o seguinte: eu vou conseguir. Como uma forma de afirmar que a partir de hoje você vai tentar, com bastante empenho, viver uma mudança e provocar uma transformação na sua mente. Não tenha medo de se confrontar. O confronto é uma das principais coisas que precisamos na nossa vida se quisermos crescer, evoluir e mudar a nossa história. Porém, o que acontece, na maioria das vezes, é que vamos levando a vida de qualquer jeito, cometendo os mesmos erros de novo e de novo.
esperando que esse confronto, que tanto necessitamos, venha de fora, venha de alguém que vai nos dar um sermão ou alguém que vai nos dar um susto ao nos surpreender em nosso erro. Mas a sabedoria está com aqueles que confrontam a si mesmos, aqueles que dedicam tempo a reavaliar suas próprias atitudes e buscar por uma mudança a partir disso. Ao pensar nesse assunto de mudança interna e do confronto que precisamos ter conosco, eu me lembrei de uma música do Michael Jackson, que se chama Man in the Mirror, que traduzindo significa o homem no espelho, pois no seu refrão ele canta assim: estou começando com o homem no espelho, estou pedindo para que ele mude de atitude, e nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e depois faça uma mudança. A mudança é algo constante em nossa vida. Desde o nascimento até a morte, estamos sempre em um processo contínuo de transformação. No entanto, muitas vezes essa mudança é externa. Mudamos de casa, de cidade, de emprego e de relacionamentos, mas esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e fazer as mudanças internas, que são tão importantes. A verdadeira mudança começa a partir do momento em que olhamos para dentro de nós e reconhecemos nossos erros. Muitas vezes é difícil admitir nossas falhas e fraquezas, mas é um passo fundamental para o crescimento pessoal. Porque, ao reconhecer nossos erros, podemos começar a trabalhar neles e a fazer as mudanças que são necessárias. Olhar para dentro de si mesmo também significa se confrontar. Porque é fácil culpar os outros pelos nossos problemas e dificuldades, mas a verdade é que, a maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos esses problemas. Muitas vezes nos envolvemos em diversas situações complicadas que nos atormentam, e isso, obviamente, tira a nossa paz, nos deixa distantes e apáticos. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas ações e confrontar a nós mesmos em tudo aquilo que precisa ser mudado. Não é fácil enfrentar nossos medos e inseguranças. É muito mais fácil fugir deles ou tentar suprimi-los. Porém, a única maneira de superá-los é enfrentando-os de frente. Isso significa sair da zona de conforto e se permitir ser vulnerável. Somente assim poderemos crescer e evoluir como seres humanos. A mudança interna também envolve mudar nossas crenças e pensamentos limitantes. Muitas vezes, nós somos os nossos próprios sabotadores. Temos crenças e pensamentos que nos impedem de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Precisamos identificar essas crenças e trabalhar para mudá-las. É importante lembrar que somos seres em constante evolução e que nossas crenças e pensamentos podem mudar ao longo do tempo. A escolha consciente de olhar para dentro de si mesmo e fazer as mudanças necessárias pode ser assustadora, mas é também libertadora. Quando assumimos a responsabilidade por nossa vida e por nossas escolhas, podemos mudar a direção da nossa vida e alcançar nossos objetivos mais importantes. Ao fazer essas mudanças internas, também podemos ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Quando nos tornamos mais conscientes de nós mesmos e das nossas ações, podemos ajudar a criar um mundo mais positivo e mais saudável. Muitas vezes cometemos os mesmos erros e temos dificuldade nas mesmas questões, pelo fato de que não buscamos conhecer a nós mesmos
E quando eu digo nos conhecer, eu estou falando de verdadeiramente nos conhecermos. Olhar para dentro de si e encarar todos os seus defeitos, toda a sua mentira e todo o seu desvio de caráter pode ser algo muito difícil. Mas não se sinta mal por isso. Na verdade, se sinta feliz por você ter a oportunidade de se conhecer a tempo de viver uma mudança. Pois a maioria das pessoas só percebe seus defeitos e seus problemas quando estão perto do fim da vida. E a sensação de frustração é muito maior. Nós somos complexos, somos cheios de traumas, cheios de memórias dolorosas, de opiniões dos outros a nosso respeito, cheios de atitudes ruins que vimos em nossa infância e hoje em dia nós as reproduzimos no automático. Enfim, somos cheios de todo tipo de escuridão em nosso interior. Mas existe algo que eu e você não somos. Nós não somos completos. Nós ainda estamos mudando, estamos crescendo, estamos sendo feitos e refeitos. Por isso, não considere o ato de se confrontar como algo doloroso, mas sim como um privilégio, como um sinal de que você está evoluindo, você está se tornando mais sábio a cada dia que passa. Lembre-se, a mudança começa com você. Cada um de nós tem o poder de transformar nossa vida e criar um futuro melhor para nós mesmos e para os outros. Não espere que as mudanças venham de fora. Olhe para dentro de si mesmo, reconheça seus erros, confronte a si mesmo e faça as mudanças que forem necessárias. Acredite em você e no seu potencial de transformação. O mundo espera ansiosamente por sua mudança. Perdendo para ganhar. Em nossa vida nos ensinam que algumas coisas têm valor e outras não. Nos dizem que as vitórias têm valor e não o fato de termos participado da competição e dado o nosso melhor. Dizem para nós que ter dinheiro é o que importa e que trabalhar com algo que você ama, mas que não vai te dar tanto retorno, não é uma coisa boa. Nos ensinam a desejar tudo e a correr atrás de tudo o que queremos, mas não nos ensinam a perder. Não nos ensinam a lidarmos bem com as nossas derrotas. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão. Sobre o valor que algumas derrotas, que alguns fracassos podem ter em nossa vida. Certo dia, enquanto eu navegava nas redes sociais, eu me deparei com esse vídeo aqui. You can achieve your dreams at any age. Did you know that Harrison Ford at 30 was a carpenter? Vera Wang didn't design her first dress until she was 40. All I'm saying is that you youngins is running around here trying to be somebody when you don't even know who you are yet. You know what happened to Oprah at 23? She got fired. Imagine firing Oprah. Yeah, well, that was a mistake. No, it wasn't. Because she wasn't Oprah. She was just some 23-year-old punk who needed to get fired so she could become Oprah. Sometimes you gotta fail to succeed. Duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo e eu vou compartilhá-las com você. A primeira delas é que não existe tempo certo para corrermos atrás dos nossos sonhos. Eu até me lembrei de outro vídeo que teve muita repercussão na internet, onde duas jovens estudantes estavam ironizando com o fato de terem uma mulher mais velha fazendo faculdade junto com elas. Foi levantada uma discussão na internet a respeito do etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas, se manifestando de diversas maneiras, como na forma como desconsideramos
a opinião de uma pessoa apenas por ela ser idosa. Nossa sociedade tem a péssima mania de dizer quem pode e quem não pode realizar determinados sonhos ou alcançar determinadas metas, com base na idade de cada um. Sendo que você pode estar com 23 anos de idade e achar que o seu mundo acabou e que não há nada mais que você possa fazer. Como também pode chegar aos 55 anos e finalmente descobrir algo que você ama, algo que faz o seu coração bater mais forte e os seus olhos brilharem. Não existe tempo certo para sonhar. E às vezes precisamos perder alguns anos por causa do desânimo e da incerteza, para somente no futuro ganharmos alguns anos de experiência e de força. E isso me leva para a segunda coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, que é o fato de que, por não terem nos ensinado a enxergar o valor das nossas falhas e das nossas derrotas, nós não conseguimos entender que algumas dessas experiências onde houve perda nos fizeram ganhar outras coisas em outro momento. Seja um objetivo maior, seja uma nova perspectiva, uma nova mentalidade ou até mesmo uma nova personalidade. Existem perdas que são irreparáveis, como a perda de alguém próximo que nós amamos muito. E eu entendo quem não consegue extrair algo de valioso ou alguma lição de uma perda assim. Pois de fato algumas coisas são apenas dolorosas mesmo e não necessariamente nos ensinam algo. Mas para algumas pessoas, aqueles que são muito otimistas e enxergam a vida por um outro ângulo, até mesmo a perda de alguém querido pode te ensinar algo. Como, por exemplo, ensinar a aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas que você ama, pois uma hora elas não estarão mais aqui. Porém, você não precisa ser tão otimista assim para entender que algumas perdas em sua vida te levam para vitórias muito maiores. Por exemplo, quem se encontra em um cargo elevado hoje em dia teve que ser demitido de alguns empregos no passado. Quem encontrou o grande amor da sua vida teve que ter o coração partido algumas vezes. Aqueles que se formaram em algum curso perderam algumas noites de sono, gastaram dinheiro, perderam alguns eventos sociais com a família e os amigos, e às vezes alguns perdem até um pouco da sanidade mental. Mas ao concluírem o curso, respiraram fundo e sentiram aquele alívio, aquele sentimento de dever cumprido. O que eu estou dizendo é que na vida, às vezes precisamos perder para ganhar. Só que não conseguimos perceber isso logo que a perda acontece. Quando perdemos, a única coisa que sabemos sentir é o vazio que a perda nos proporciona, sem nos darmos conta de que um espaço vazio só serve para uma coisa, para ser preenchido. Ou seja, é como se algumas perdas nos dessem a possibilidade de recomeçarmos. Existe algo que foi perdido na sua vida? Não há problema em se entristecer, em se lamentar, mas não fique sentado nesse estado de tristeza e de conformidade, pois a vida continua, você continua aqui, e esse espaço que foi deixado pode e deve ser preenchido. Suas vitórias são importantes, mas as suas derrotas também são. E tudo isso te torna quem você é. Cada uma dessas coisas te trouxe até aqui. Portanto, seja grato, tanto pelas vitórias quanto por algumas derrotas. Com essa perspectiva de saber valorizar o dia bom e o dia ruim, a vitória e a derrota, os dias de sol e os dias de chuva, você vai conseguir viver de uma forma mais plena, com o coração cheio de gratidão
e a mente repleta de tranquilidade, sabendo que a falha de hoje e a derrota de hoje podem se transformar no acerto e na vitória de amanhã. Não se diminua. Você já se sentiu inferior, seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, em um grupo de amigos ou até mesmo em um relacionamento amoroso? Esse sentimento tem paralisado muitas pessoas e as impedido de viver e explorar o seu potencial máximo. Por isso, hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode superar esse sentimento de inferioridade. Você já se olhou no espelho e quis mudar tudo que você estava vendo? E eu não estou falando de aparência, mas da parte interior. Isso porque nós nos enxergamos de uma forma que ninguém nos vê. Nos vemos através dos erros cometidos no passado, seja os grandes erros até os mínimos, como aquela vez em que erramos o nome de alguém importante por acidente, por exemplo. Nos vemos por situações dolorosas, constrangedoras e conflitantes, que fazem com que pensemos que estamos resumidos a elas, sendo que, como eu falei, ninguém nos vê da forma como nós nos enxergamos, pois temos a tendência de sermos os nossos piores críticos, por conhecermos tudo a nosso respeito, as partes boas e as partes ruins. Quando nos diminuímos, fazemos isso porque nos comparamos a outras pessoas e presumimos que elas não têm partes ruins, que elas não têm coisas para melhorarem, sendo que, na realidade, você só não enxerga o que há de errado com elas. Mas acredite, elas sabem e se cobram tanto quanto você se cobra. Acreditamos que algumas pessoas são melhores do que as outras e, consequentemente, acreditamos que algumas pessoas são melhores do que nós, sendo que, independente da situação financeira, do grau de escolaridade ou do cargo e posição dessa pessoa na sociedade, ninguém é melhor do que ninguém. Não se sinta inferior por saber que existem partes ruins em você, que existem coisas a serem melhoradas. Pelo contrário, se sinta feliz, pois você se conhece bem e sabe os seus pontos positivos e negativos. Quando você se conhece bem, você pode aproveitar melhor as suas qualidades e usufruí-las em seu potencial máximo. E ainda pode buscar uma melhoria em seus defeitos. Não se diminua, pois ninguém está acima de você e nem abaixo. Todos estamos lado a lado, tentando acertar e tentando sermos melhores a cada novo dia. Encerrando alguns ciclos. Você já se encontrou em uma situação onde você se sente como se estivesse forçando a barra para que alguma coisa dê certo? Algumas coisas são óbvias, mas às vezes precisamos de alguém que esteja de fora daquela situação para falar conosco e nos mostrar algo que nós já até sabemos, mas que não temos a coragem de admitir. Por exemplo, quando alguns ciclos evidentemente já se encerraram ou já deveriam ter se encerrado, mas nós continuamos a insistir com eles. Seja por uma dependência emocional, por uma dependência financeira, ou até mesmo porque uma determinada relação te proporciona algum status. Todos nós um dia já insistimos em algo que já deveríamos ter encerrado. Alguns ciclos são levados adiante
por pura teimosia nossa. E é preciso reconhecermos quando algo não serve mais para a nossa vida. A maturidade serve tanto para começar novos relacionamentos e para consertar algumas situações que surgirem ao longo deles, como também serve para finalizar algumas coisas que já não fazem nenhum sentido mais. Reflita nesse momento sobre ciclos que precisam ser encerrados. Quem sabe são algumas amizades, quem sabe são algumas atitudes que você tem tido, talvez um namoro tóxico, ou até mesmo alguns hábitos que você tem no seu dia a dia. Existem coisas que precisam parar na sua vida, ciclos que precisam de um fim. E para isso você vai precisar ser firme, pois é necessário força e coragem para tomarmos certas atitudes. Algumas decisões custam muito caro, mas não tomá-las pode nos custar tudo, pois ao insistir em determinadas coisas, você tem destruído sua saúde mental a cada dia que passa. Não tenha medo de finalizar alguns capítulos da sua vida, pois esse é o único jeito de criar novos capítulos. Você não precisa insistir em situações que te machucam, pois já existem muitas coisas inevitáveis nessa vida que podem e vão nos machucar, como a perda de alguém que amamos, uma enfermidade repentina e tantas outras coisas. Existem muitas coisas nesse mundo que podem te ferir. Então, não seja você mesmo mais uma delas. Em busca de uma vida saudável. Todos nós buscamos por uma vida mais saudável. Queremos que a nossa vida seja mais saudável. Mas a correria do dia a dia nos leva cada dia mais a buscar saídas rápidas e muitas vezes erradas. E com isso, levar uma vida saudável tem se tornado um dos maiores desafios da modernidade. E as doenças recorrentes de uma falta de rotina equilibrada se tornam cada vez mais frequentes. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas práticas que podem tornar a sua vida mais saudável. Passos para uma vida saudável. Primeira coisa, durma bem. Assim como se alimentar e praticar exercícios são essenciais para uma vida saudável, dormir não é diferente. O sono é o momento de repouso do organismo. É o momento em que o cérebro se livra de resíduos para poder revigorar as suas energias. Procure ter de 6 a 8 horas de sono para que, ao acordar, você esteja descansado e pronto para encarar mais um dia. A segunda coisa, beba água. Aproximadamente 2/3 do nosso corpo são compostos por água. A água transporta os nutrientes, o oxigênio e auxilia na produção de energia. Consumir água faz uma enorme diferença no nosso organismo, principalmente para as pessoas que abusam do sódio na alimentação. O ideal é que o consumo médio de cada pessoa fique entre 1,5 a 2 litros de água por dia. Terceira dica, pratique exercícios físicos. A atividade física regular não somente ajuda a manter o nosso corpo saudável e esteticamente bonito, mas ela é fundamental na prevenção de várias doenças. Não adianta ter uma alimentação correta se o corpo permanece parado. Existem diversos tipos de exercícios físicos. Tem muitas opções em relação a isso. É só você escolher aquele que mais te agrada. Quarta dica: dedique tempo para fazer aquilo que você gosta. Fazer amigos, sair, rir, praticar um esporte com o qual você se identifica, ir ao cinema, ter uma vida social, tudo isso libera a ocitocina, que é um hormônio que alivia o estresse, que regula o humor,
diminui a ansiedade e contribui para uma maior qualidade de vida. A quinta dica é a seguinte: tenha uma dieta equilibrada. Grande parte dos nossos problemas de saúde estão diretamente ligados à nossa má alimentação. Para que você viva mais e com qualidade, é fundamental que você tenha uma alimentação equilibrada. E ainda que você não possa, nesse momento, se consultar com uma nutricionista, você pode tomar algumas decisões que já vão fazer toda a diferença. Por exemplo, evite muitos produtos industrializados, frituras, beba bastante líquido, como eu já falei, dê sempre preferência a alimentos frescos, a pratos mais coloridos. Eles são fundamentais para repor as vitaminas que nós perdemos e das quais nós necessitamos. A sexta coisa, faça exames periódicos. A saúde é consequência das nossas escolhas e dos nossos hábitos de vida. Por isso, o acompanhamento preventivo da saúde é a melhor opção para quem busca uma vida de qualidade, para quem quer ter um envelhecimento qualitativo e uma longevidade sadia. A sétima dica é a seguinte: mantenha o peso. Aproximadamente 1/3 da população está acima do peso. Isso faz com que essas pessoas sejam inseridas em um grupo de alto risco. Quando a pessoa está com o peso ideal, isso reduz o risco de problemas sérios de saúde, isso aumenta a sua autoestima e melhora o seu estado emocional. E a oitava dica é a seguinte: na medida do possível, trabalhe com aquilo que você gosta. A possibilidade de unir o prazer de fazer o que gosta ao trabalho diário pode proporcionar muita felicidade e muito dinheiro. O dinheiro será somente uma consequência de um trabalho bem feito. Trabalhar com satisfação nos proporciona alegria, qualidade de vida e longevidade. Essas foram as minhas dicas para um estilo de vida saudável. E você, tem alguma dica? Tem alguma coisa que você passou a fazer, que você percebeu que foi importante para a sua vida? Escreva aqui nos comentários. A pessoa certa não existe. Todos nós queremos encontrar alguém que parece ter nascido para nós. Alguém que parece ter sido criado somente para nos fazer felizes. E fomos ensinados desde muito cedo a buscar por isso. Não é difícil entendermos por que existem tantas pessoas frustradas quando, obviamente, não encontram a sua alma gêmea. Você acredita em alma gêmea? Você acha que existe alguém em algum lugar feito especialmente para você? Pense um pouco sobre isso. Não é algo fantasioso demais? Existem pessoas que afirmam que existe sim alma gêmea. Algumas dessas pessoas dizem acreditar na Bíblia, por exemplo, sendo que na Bíblia não tem nada escrito a respeito disso. Somos ensinados assim e acreditamos nisso de uma forma tão intensa que passamos muito tempo da nossa vida procurando por uma alma gêmea. O que acontece quando você vive procurando por uma princesa de contos de fadas ou por um príncipe encantado? É que você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém real, alguém interessante e que pode estar muito próximo ou próxima de você. Esperar pela pessoa perfeita para se relacionar é o mesmo que esperar se tornar o melhor cozinheiro do mundo para poder abrir um restaurante, sendo que o processo de abrir um restaurante te ensinaria muito e faria de você um grande cozinheiro. Você pode estar perdendo a oportunidade de ver e participar do processo de crescimento de alguém, por já querer encontrar alguém que esteja 100% pronto, sendo que essa pessoa não existe.
pois todos nós estamos em um progresso constante. Querer encontrar alguém perfeito que seja exatamente tudo aquilo que você espera é ilusório, pois as pessoas são diferentes e é nas diferenças que aprendemos uns com os outros a sermos melhores cada dia mais. A pessoa certa não existe, mas existem pessoas dispostas a aprenderem com seus próprios erros, a superarem suas limitações e a aprenderem a amar o outro cada vez mais. Você não precisa de alguém perfeito. Você precisa de alguém disposto. E você precisa também estar disposto para encontrar esse alguém. Você gostaria de ser uma pessoa mais calma, mais serena, mais tranquila, que não fere os outros com suas palavras e que consegue pensar 2 vezes antes de falar? Saiba que existe sim um jeito de você controlar a sua raiva. E hoje eu vou te dar dicas sobre como ser uma pessoa mais calma e mais controlada. Agir de forma impulsiva é uma coisa que nos atrapalha muito, pois quem fere os outros com suas palavras na hora da raiva, muitas vezes sai até mais ferido do que quem ouviu essas palavras. Dói demais olhar nos olhos de quem amamos, seja o nosso cônjuge, nossos filhos, algum parente ou amigo, e ver que aquela pessoa foi ferida por algo que nós dissemos na hora da raiva. Ao longo do dia, vamos acumulando uma série de estresses, seja por pequenas coisas que fogem do nosso controle e até mesmo por grandes coisas que tiram a nossa paz. E aí nós vamos juntando essas coisas na nossa mente e quando alguém faz algo, às vezes algo mínimo, que nos desagrada, nós despejamos toda essa bagagem de raiva em cima dela, sendo que aquela pessoa não tem necessariamente a ver com o motivo da nossa raiva. Não existe problema nenhum em agir com raiva de vez em quando, 1, 2, 3 vezes. Enfim, não tem problema se falamos sem pensar de vez em quando, contando que possamos pedir perdão depois para aquela pessoa que foi magoada. Mas existe um grande problema se a raiva se tornar um padrão de comportamento na nossa vida. Ela fazer parte do nosso estilo de vida, pois não podemos agir dessa forma irresponsável, machucando a todos que dizemos amar, por estarmos com estresse acumulado em nossa mente. Entenda, ser gentil e paciente com quem amamos não é algo fantasioso, impossível de ser alcançado, uma coisa melosa que nós só vemos em filmes. Agir de forma amorosa com as pessoas que estão à nossa volta é nada mais, nada menos do que uma questão de responsabilidade afetiva e emocional. Quando alguém está na nossa vida, quando alguém faz parte da nossa vida, precisamos entender que nossas palavras têm um peso e uma grande importância para essa pessoa. Assim como as palavras dela também têm uma importância enorme para nós. Para começar a ser uma pessoa menos raivosa, faça um exercício de empatia. Ou seja, antes de falar, antes de agir, antes de descarregar a sua frustração em alguém, se coloque no lugar daquela pessoa e a trate como você gostaria de ser tratado. E comece a pensar também em outras formas de lidar com a sua raiva, se ela estiver na sua vida de uma forma excessiva. Talvez seja necessário uma terapia, talvez seja necessário ter mais momentos de lazer. Tudo isso vai fazer com que você deixe de descarregar a sua frustração
nas outras pessoas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.